your soul. Hunting alone. Começando mais um dia, que alegria! Muito calor na Espanha, né? E eu cortando um pão duro pra caramba, porque ontem encontramos uma padaria maravilhosa com um pão que a gente gosta muito, que é um pão de Massa madre. É, mas é massa de fermentação natural, eu acho que é assim que chama. E a gente falou, não, vou comprar 2. Só que o que a gente comprou supostamente para comer hoje não deu muito bom, então nosso planejamento não deu certo. Mas sim, hoje vai dar certo, um planejamento que a gente vem tentando fazer há anos. Mas hoje a gente vai concluir, porque dessa vez nós nos planejamos corretamente para viver essa experiência. Tá duro, né? Ô, Mia, mas ele tá duro, mas é porque ele é de massa madre, ele é assim mesmo, né? Será? Voltando a contar o que é o nosso plano para hoje, finalmente nós vamos visitar um campo de lavandas. Por acaso, já não é a época que normalmente os campos de lavanda estão florescendo, mas sim, nós nos programamos para visitar um campo de lavandas próximo a Guadalajara, que floresce nessa época do ano e dá para ser visitado e tudo mais. Apesar de alguns dias a gente ter passado mais ao norte da Espanha, o nosso planejamento era voltar, visitar esse campo de lavanda antes de seguir ao norte, para onde nós vamos em seguida. Guadalajara é uma cidade que fica na Espanha, não é Guadalajara no México. O nosso destino em seguida é a Bélgica. Nós estamos nos organizando para passar algumas semanas na Bélgica, mas isso a gente vai contar em outro vídeo. Enquanto isso, a Mi, ela passa o dia todo falando nos campos de lavanda. A Mi, ela tem Eu tenho um desejo muito grande de visitar esses campos de lavanda já há muito tempo. Sempre que ela entra numa lojinha que vende coisinhas de lavanda, ela compra. Quando ela vê uma árvorezinha de lavanda, ela pega 2, 3 galinhos, ela monta, ela faz uma decoraçãozinha dentro do motorhome. De lavanda, porque eu realmente amo. Mas sabe o que eu acho interessante? Porque muita gente nos fala assim, poxa, mas por que vocês nunca foram visitar os campos de lavanda em Provence, na França? E a gente nunca conseguiu pegar. Tampouco a gente conseguiu pegar os campos de tulipa na Holanda. Mas por quê? A gente nunca se programou realmente para visitar esses lugares, porque são atrações, vamos dizer, são eventos que acontecem numa janela de tempo muito específica. Então a gente sempre colocava outras prioridades na época, né, da primavera, provavelmente por volta de maio, mais ou menos, que tá florescendo esses campos, para estar em outros lugares. Mas hoje deu certo. Hoje deu certo. In war, there's never an option to run. É muito bonito, né? Impressionante. Juro que eu não imaginava que era assim. É muito lindo. Linda, tu tá num quadro, numa pintura. É, né? Uhum. Mas aí é que tá. É que assim, as pessoas que assistem assistam um vídeo ou vê uma foto, por exemplo, vê só o quadro. Só que a gente consegue ver o entorno. Então, por exemplo, eu vejo um trator ali, provavelmente deve ter uma plantação de girassol, deve ter uma plantação de milho ali. E aqui é o campo de lavandas. Na verdade, nessa região tem muitos campos de lavanda. Então, esse é um deles. Ali na frente tem outro, aqui do lado tem outro. Mas é isso, né? É um sonho tá aqui, É né? um sonho, é um maravilhoso. E que bom que nós conseguimos vir até aqui, porque a gente sempre se organiza para viver uma outra experiência, principalmente que a gente está no hemisfério norte. Sempre quando chega a época de campos floridos, a gente sai para visitar um lugar onde é mais frio, ou de repente a gente vai visitar praia, e eu acho que valeu super a pena. E é aquela coisa, né? Tudo é planejamento, e assim, sempre que a gente está planejando uma coisa, a gente precisa escolher uma coisa em detrimento à outra. E agora a gente escolheu vir ver esse campo de lavanda, aproveitar um pouco mais da Espanha e não visitar o norte da França que a gente tanto queria. Mas quer saber de uma coisa? Para planejar, eu sempre digo que a gente tem que olhar o que o nosso eu do futuro
tá respondendo. E a Mirella do futuro, quando eu perguntei para ela isso, ela falou assim: poxa, mas o norte da França você pode visitar na hora que você quiser. Os campos de lavanda você só pode visitar agora. Give us your soul. Hunting alone. Traveling from the deep forest into the sun. O nosso planejamento, para vocês terem uma ideia, era ir para França e da França para a Bélgica. Quando nós vimos a possibilidade de visitar esses campos de lavanda, porque logo já não vai mais ter, a gente disse, olha, a gente começou a analisar os pontos positivos e negativos de vir aqui e não ir para a França. A gente não sabia desses campos de lavanda aqui próximo de Guadalajara. A gente imaginava que, poxa, visitar campos de lavanda a gente vai ter que visitar na França, provavelmente em abril ou maio, não tenho certeza quando é a temporada lá. E aí a gente imaginou, poxa, já perdemos, né? Vamos fazer o norte da França, provavelmente Normandia e tal. E aí, beleza, quando a gente estava no norte da Espanha, em Santander, a gente começou a escutar alguns amigos comentarem: a gente vai visitar os campos de lavanda em Guadalajara. Aí eu e o Rômulo falando assim: peraí, acho que vale a pena recalcular a rota. Porque é aquela coisa, né? Nenhum planejamento também sai assim. O ideal é que saia exatamente como foi feito. Mas às vezes a gente tem que fazer alguns ajustes. A gente estava lá no norte da Espanha, a gente andou o quê? Uns 450 quilômetros? É, quase 500 quilômetros. E esse planejamento envolve o planejamento financeiro também. Isso porque, para vir para cá, foi um tanque de gasolina. Mas não só isso. É a questão do diesel, alimentação, campings, né? Porque aqui nessa região de Madrid os campings são todos pagos, digamos. Lá no norte existem campings gratuitos e muito bons que oferecem serviço. Mas não é só isso. O que eu quero dizer para vocês entenderem que tudo que eu e a Mirella nós fazemos aqui, tudo pode parecer, né, que a gente está sempre viajando, desfrutando da vida, que é o que a gente faz também, mas por trás tem muito trabalho e planejamento. E quando eu digo planejamento, é um planejamento de viagem e um planejamento financeiro. Já que a gente está falando de planejamento, eu vou deixar aqui na descrição um link que você vai ter acesso a um guia prático para você aprender a se planejar financeiramente, e é um guia preparado pela Ativa Investimentos. Eles são parceiros aqui do canal e esse guia eles elaboraram justamente que a gente pudesse compartilhar com vocês que acompanham o nosso canal. Tem o passo a passo do que você precisa fazer para você alcançar os seus objetivos, seja ele qual for: compra de uma casa, de um carro, uma viagem, uma pós-graduação no exterior. Então é só clicar aqui no link da descrição. Olha, dicas práticas para quem vai visitar um campo de lavanda, que eu não tinha ideia, né? Todo mundo que a gente vê num campo de lavanda tá com vestidos esvoaçantes, um chapéu de camponesa e pulando por aí. Eu não imaginava que o campo de lavanda tivesse um solo tão pedregulhoso. Nem sei se existe essa palavra, provavelmente não existe, mas eu acabei de inventar, porque tem muita pedra. É um solo com muita pedra. Então o ideal não é vir de chinelo como eu e o Rômulo fizemos. Talvez um tênis você tenha mais conforto e não tenha o perigo de virar o pé. Outra coisa, é importante, ou talvez você vai conseguir desfrutar mais da experiência quando você vier no final do dia. Ele fica próximo a Madrid, Guadalajara. Ele floresce no final de julho, então eu não sei se tem outras temporadas, mas provavelmente essa é a única temporada. Então nessa época do ano é muito, muito quente. Então se você vier provavelmente meio-dia ou sei lá 10 horas da manhã ou 2 da tarde, você vai enfrentar um calor muito intenso. E talvez você encontre mais tratores, mais pessoas trabalhando aqui no campo. Então assim, para desfrutar de uma experiência, passar um final de tarde, dá para trazer coisa para fazer um piquenique, dá para tirar fotos bonitas, mas no final da tarde, como nós viemos, e tá lotadíssimo do outro lado do campo. Acho que o Rômulo conseguiu gravar com o drone, tá lotado e é muito legal, assim, é uma experiência que vale a pena. Eu queria muito assim descrever o perfume, porque eu compro lavanda, eu compro óleo essencial de lavanda, eu compro o sachêzinho de lavanda justamente com a esperança que o ambiente da casa ou que o lugar onde eu coloco a lavanda tenha esse perfume, mas eu nunca consegui, porque aqui, olha, eu precisaria mais de lavanda, né? Eu só compro um sachêzinho ou um pouquinho de óleo. Eu precisaria de uma plantação de lavanda para poder ter esse perfume.
pra visitar aqui é totalmente gratuito. Se eu não me engano, você paga 3 euros por uma visita guiada, né, Mi? É, tem uma visita guiada, mas eu não tenho certeza. Provavelmente é uma visita guiada por todos os campos aqui da região, né? Eu até comentei se, não sei se isso aqui é de um proprietário ou vários, mas se eles cobrassem, sei lá, 2 euros por pessoa, eu acho que ia ajudar a movimentar a economia local para eles, né? E eu acho que ninguém ia se importar de pagar esse valor porque é tão precioso, é tão lindo. Só o pôr do sol aí, quanto custa? Não, assistir um pôr do sol num campo de lavanda. Que você pagaria assim com gosto. Com gosto. Mas é de graça. É de graça. É de graça. Não tá ruim também. Acabando o pôr do sol, a gente tem que realmente desfrutar o momento. Uma última dica, venha com tripé para você poder tirar foto sua, dos seus amigos, dos seus queridos, das pessoas queridas, e aí dá pra se programar. E outra coisa, a gente tá finalizando o vídeo aqui, mas eu preciso lembrar que a Ativa Investimentos, ela não só está oferecendo esse e-book maravilhoso para você se programar financeiramente e independente do seu objetivo, mas como também a Ativa Investimentos, ela oferece assessoria personalizada para qualquer pessoa. Então, se você abrir uma conta que é inteiramente grátis, você pode desfrutar da ajuda de um assessor para poder entender qual a melhor forma de você investir o seu dinheiro, independente de quanto dinheiro você tiver para investir. E foi muito gostoso, valeu super a pena essa viagemzinha de 500 km, né, Mi? É engraçado quando a gente fala 500 km, as pessoas, nossa, 500 km é ali. Não, foi uma viagem, teve que ter muito planejamento, a gente teve que se programar para vir aqui, e eu acho que valeu super a pena, porque a gente risca mais uma coisinha na nossa lista. Próximo é na Holanda? Eu quero muito visitar os campos de tulipa na Holanda, que todo mundo fala, por que vocês não vão lá no campo de tulipas na Holanda? Porque realmente, eu acho que ainda o campo de tulipas lá na Holanda, a janela para poder desfrutar dos campos e tudo mais, ela ainda é mais curta. E esse aqui, é uma dica aí valiosa. Esses Quantas campos dicas aqui, desse vídeo, nossa, hein? E olha que eu não gosto muito da palavra dica, né? Mas olha só, vou deixar uma última dica, ou talvez não, no final, até o final desse vídeo aí, até a gente desligar a câmera, surgiu mais. Esse campo aqui de lavanda, ele é um campo relativamente desconhecido pelas pessoas, pelos turistas, eu digo, externos. Por exemplo, o campo de lavanda de Provence é um campo super disputado, por quê? Gente do mundo todo vai por lá tirar fotos. Em épocas normais, gente do mundo inteiro, na janela onde os campos florescem, tá todo mundo lá tirando foto, aproveitando o campo. A mesma coisa nos campos de tulipa, lá na Holanda. Enquanto esse aqui é uma coisa que os locais desfrutam. E eu fiquei sabendo justamente porque um amigo nos comentou. Eu já tenho visto várias fotos de amigas que moram em Madrid, visitando esse lugar, e a gente decidiu incluir, por acaso, né, fazer uma mudança de roteiro, uma mudança no planejamento para poder viver essa experiência aqui. Mas você vê que são locais, e são madrilhenhos que vêm desfrutar aqui dessa experiência. Então, se você estiver planejando uma visita a Madrid, dá para fazer um bate-volta aí no final da tarde. Dá para fazer um bate-volta no final da tarde e super vale a pena. Dá para alugar um carro, não dá para vir de trem. Nós viemos de motorhome. A gente veio de motorhome, inclusive... Somos o único motorhome aqui. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa experiência. Deixa aquele like, se inscreva no canal e nos vemos amanhã com mais vídeos. Uma dica. Uma dica? Não, eu tô brincando. E mais histórias. Tchau! Tchau! A gente falou que a gente era o único motorhome. Chegou mais um motorhome aí. Talvez ele estava estacionado do lado do outro lado. Ou ele chegou tarde. Eu acho que não, porque se eu chegasse numa hora dessa, quase no final da tarde, eu estacionaria o motorhome e sairia correndo para garantir um finalzinho assim de gostinho de campos de lavanda. Aliás, uma experiência num campo de lavanda, a última dica, né? Venha com uma máquina para tirar várias fotos. Porque assim, é gostosa a experiência. Mas tem que registrar. Não dá para vir aqui sem registrar uma experiência dessa. Acho que todo mundo hoje em dia tem um celular, né? Não, obviamente. Mas eu acho que vale a pena, assim. Tem que vir para registrar. Então, vem arrumadinho. Deveria ter me preocupado mais com isso. Mas tô feliz. É bom tirar umas fotinhas.